Este programa tem o apoio de Custom Bandag, Bagel Supreme, dizer adeus, por mim que eu não sei dizer. Esta saudade do céu, esta ausência de morrer. Um lenço a dizer adeus, por mim que eu não sei dizer. Esta saudade do céu, esta ausência de morrer. Dizer adeus, por mim que eu não sei dizer. Esta saudade do céu, esta ausência de morrer. Um lenço a dizer adeus, por mim que eu não sei dizer. Esta saudade do céu e esta ausência de morrer. A dizer adeus, por mim que eu não sei dizer. Esta saudade do céu, esta ausência de morrer. Um lenço a dizer adeus, por mim que eu não sei dizer. Esta saudade do céu e esta ausência de morrer. Esta saudade do céu, esta ausência de morrer. Um lenço a dizer adeus, por mim que eu não sei dizer. Esta saudade do céu e esta ausência de morrer. Ora, muito bom dia, caríssimos irmãos e irmãs. Aqui estamos nós mais uma vez para reflexões com o irmão José António e desta vez no segundo domingo da Páscoa. Nós estamos a celebrar já o grande acontecimento pascal e hoje encerramos aquilo que em liturgia se chama a oitava da Páscoa. A oitava da Páscoa é uma semana em que nós vivemos intensamente do mistério pascal, em que nós recordamos, em que nós fazemos memória os acontecimentos do dia de Páscoa, daquele dia em que o Senhor ressuscitou. Este segundo domingo da Páscoa é conhecido desde os primeiros séculos da vida da Igreja por Domenica in Albis. Começa-se a se chamar assim a partir do momento em que a língua latina entra no vocabulário da Igreja. Certo que no Médio Oriente, onde viveram os apóstolos, se falava grego. E então se dizia o primeiro dia. Mas depois, passado algum tempo, quando a Igreja já tinha uma certa legitimidade e que ela se organiza enquanto sociedade religiosa, este domingo passa a chamar-se Domenica in Albis. Ou seja, antes, os batismos aconteciam apenas e somente na vigília pascal e eram os adultos os únicos a ser batizados. Então, nessa noite, os catecúmenos
os neófitos, os neobatizados, eram revestidos com uma túnica branca. E essa túnica branca devia de ser levada durante os próximos 7 dias. E os catecúmenos não podiam maculá-la, não podiam sujá-la, tinham que usá-la como se fosse a sua própria vida. E então, no dia do Senhor seguinte, ou seja, no domingo seguinte, eles deveriam de se apresentar num determinado local aos apóstolos, aos bispos que os haviam batizado, endossando essas vestes tão imaculadas como na noite de Páscoa, na noite em que foram batizados. E então, de manhã bem cedo, eles se apresentavam in albis, revestidos de branco, para aí depor as suas vestes. É certo que ao longo dos tempos, a nomenclatura deste domingo foi mudando. E em algumas culturas, por exemplo, estou-me a recordar muito bem na minha zona, se chama o domingo de Pascuela, o domingo a seguir ao domingo de Páscoa. E a liturgia deste domingo é uma liturgia que nos chama à contemplação do ressuscitado, coração da nossa fé. Liturgicamente, caríssimos irmãos, este domingo é extremamente importante para a comunidade dos crentes. É um domingo em que, de algum modo, Jesus Cristo certifica que a nossa fé é autêntica a partir do momento em que nós acreditamos na presença do ressuscitado. Então, nós temos um episódio, nós temos Jesus que vem visitar os discípulos. Jesus vem ao encontro deles e coloca-se no meio deles e diz-lhe: a paz esteja convosco. Os discípulos certamente se enchem de paz e de alegria e ficam no gozo da contemplação do seu Senhor que está junto deles, ressuscitado. O Senhor veio ao seu encontro e o Senhor lhes dá a paz. E o Senhor sopra sobre eles o seu espírito de amor. Mas havia um dos 12, ou melhor, nesta altura já um dos 11, porque as Escrituras nos dizem, e a tradição também, que Judas, depois de entregar o Senhor, não conseguiu olhar para dentro de si próprio e, num ato de desespero, tirou a sua própria vida. O Judas não confiou no Senhor. O Judas não confiou na misericórdia do Senhor. Então, no seio dos 11, não estava Tomé. E quando Tomé chega, os outros seus companheiros, os outros seus irmãos de jornada, numa alegria imensa, se dirigem a ele e lhe dizem: o Senhor visitou-nos, o Senhor ressuscitou, o Senhor esteve no meio de nós. E Tomé, incrédulo, então ele diz: se eu não vir com os meus olhos, se eu não puser a minha mão, o meu dedo, ou no sítio onde estiveram os cravos, eu não acredito que o Senhor esteja ressuscitado e que Ele venha ao nosso encontro. Mais algum tempo depois, o Senhor volta a aparecer no meio deles e já Tomé está com eles. E o Senhor, mais uma vez, diz: a paz esteja convosco. Esta é a divisa que o Senhor utiliza para se apresentar diante de nós. A paz esteja convosco. O Senhor, nesta aparição, volta-se para Tomé e chama-o: Tomé, vem cá, põe aqui a tua mão no sítio onde tiveram os meus cravos. E Tomé colocou, e mediante aquela visão deslumbrante do ressuscitado, ele exclama: meu Deus e meu tudo. Meu Deus e meu tudo. E perante esta confissão de fé feita por Tomé, o Senhor dirige-se a ele e diz-lhe: Tomé, tu és feliz porque vistes e acreditastes. Felizes serão aqueles que, sem ter visto, acreditarão e darão testemunho.
Segundo nos diz a tradição, São Tomé evangelizou as terras da Índia, foi um grande apóstolo e morreu também martirizado. Mas prendamos-nos a esta última fase e a partir daqui façamos a nossa meditação. Felizes serão aqueles que, sem terem visto, acreditaram. Felizes são todos aqueles que, em nome de Cristo ressuscitado e pela pregação dos apóstolos, acreditaram que Jesus está vivo e que Jesus está no meio de nós e que Jesus veio para nos dar a vida e que, por esta graça divina, nós recebemos o Espírito Santo através do batismo e nos tornamos família de Deus. Felizes nós que, através da força do Espírito Santo, conseguimos transmitir ao mundo a presença deste Cristo ressuscitado, que nós não vimos, que nós não tocamos, mas que nós trazemos no nosso coração e que nos faz irradiar de alegria para ir aos nossos irmãos. Toda esta teologia, toda esta doutrina da fé no ressuscitado nos leva a levantar sérias questões sobre a nossa própria vida de fé. E muitos já estarão a dizer, lá está o irmão José António outra vez, a ser pertinente. Mas se a fé não nos espicaça, se a fé não nos impulsiona a ir ao encontro do outro, na sinceridade, na verdade, então a nossa fé é vã. A nossa fé no ressuscitado é uma fé que não tem expressão. A maior obra da fé que nós temos no ressuscitado é a força com que nós vivemos esta alegria de Jesus Cristo ressuscitado no nosso coração. É verdade que a nossa fé se transmite também com símbolos, mas ao viver esta alegria do ressuscitado, nós somos testemunhas desta obra de salvação que Deus quis fazer em nós através do seu Filho muito amado. Devemos questionar sempre a nossa fé no ressuscitado, na dimensão em que nós sempre olhamos para o nosso irmão. Se nós somos felizes porque não vimos e acreditamos, como é que nós devemos de viver isso na prática do dia a dia? Nós somos instrumentos desta paz que o Senhor transmite aos nossos irmãos. Nós somos instrumentos de fé e de certeza que com a nossa vida transportamos esta alegria de viver a vida no Cristo ressuscitado. Quando nós estendemos nas nossas comunidades as nossas mãos aos nossos irmãos, nós estamos a estender verdadeiramente a abertura do nosso coração para acolher aquele que vem ao nosso encontro? Ou apenas nós nos deixamos cair no cansaço de um certo ritualismo que diz agora de pé, agora de joelhos, agora sentados? Ou a expressão da nossa fé é traduzida numa alegria que brota do íntimo do nosso coração? Nós somos convidados a olhar para a primeira comunidade que viveu desta esperança do ressuscitado, que viveu esta alegria da ressurreição e a interrogar-nos como é que nós hoje temos que reestruturar-nos para viver na mesma alegria desta fé do ressuscitado. Caríssimos irmãos, quantas vezes é que nós saudamos os nossos irmãos e lhe dizemos: a paz esteja contigo? Quantas vezes é que nós, no meio de tanta dor, de tanta mágoa, nós conseguimos ser um sinal de firmeza e de esperança? Quantas vezes é que nós olhamos para o nosso irmão sem o censurar, mas com uma vontade imensa de lhe dizer: a paz esteja contigo? Na vivência da fé, meus irmãos,
nós devemos sempre ter presente esta realidade. Nós somos batizados em Cristo. Nós cantávamos no meio da Vigília Pascal, batizados em Cristo, nós somos o povo do Senhor. Ao sermos batizados em Cristo, nós recebemos o Espírito Santo. E ao recebermos o Espírito Santo, recebemos na pia batismal a filiação divina. E com a filiação divina, nós recebemos esta fé em Cristo ressuscitado, que se apresenta diante de nós em cada momento da nossa vida e nos diz: a paz esteja contigo. Mas também ao mesmo tempo nos impulsiona a levar essa mesma paz aos nossos irmãos. É isto que a liturgia deste domingo nos convida a ter uma fé forte neste Cristo ressuscitado, que nós não vimos, que nós não apalpamos, que nós não sentimos, mas que acreditamos que Ele está, que Ele se reúne conosco em cada domingo, na celebração da nossa comunidade, mas que também se reúne comigo e contigo em cada momento da minha vida, que não me abandona, que não me deixa só, que está ali de uma forma sacramental e está ali de uma forma pessoal. Está ali nos sacramentos da Igreja, que Ele me convida a participar em comunidade, mas também está ali enquanto aquele que cuida de mim. Somos convidados a olhar para Maria, que ela está sempre silenciosa. No Calvário, ela estava silenciosa. Parece que depois da sepultura de Jesus, a figura de Maria desaparece e só volta a aparecer novamente no cenáculo, em oração, quando os apóstolos e Maria em oração recebem o Espírito Santo, 50 dias depois da ressurreição. Então, esta Maria silenciosa, esta mãe dolorosa, mas agora também imbuída da visita de seu Filho ressuscitado, somos convidados também nós a olhar para esta mãe e aprender dela no silêncio, a viver Jesus ressuscitado, a ter esta certeza da fé, a mesma convicção do primeiro momento em que nós dizemos sim a Deus. E dizemos sim a Deus em todos os momentos. Hoje, tal como na noite de Quinta-feira Santa, o Senhor nos diz: amai-vos uns aos outros, mas amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Cantai ao Senhor um cântico novo, porque o Senhor fez maravilhas em favor do seu povo. O Senhor ressuscitou, Ele está no nosso coração, Ele vive no meio de nós. Aleluia, aleluia. Até para a semana, se Deus quiser. Este programa teve o apoio de Custom Bandag, Bagel Supreme,